Bem-vindas e bem-vindo a Além do Escritório, o podcast que fala dos dilemas reais do mundo corporativo sem enrolação. Como sempre, eu sou a Karen Cartagena, sua host do dia de hoje, fundadora de Coding Potential. E a ideia, pessoal, é que a gente hoje recebeu uma super convidada, tá? Que vai falar sobre um tema que muitas organizações precisam falar, tá? Mas antes, lembrando para vocês que este podcast é uma produção da Fluency Pass, o ciclo completo para você aprender e falar inglês de verdade, e da The Coding Potential, o hub de soluções de RH e desenvolvimento humano para as suas organizações. Aqui, pessoal, como vocês sabem, a gente fala do que está além das paredes do escritório, além dos relatórios, das fórmulas prontas. Aqui, realmente, a gente está para entender o que realmente faz uma empresa evoluir, que são as pessoas, as relações humanas. Então, nesse papo de hoje, a gente vai tocar justamente um desses temas que a gente precisa muito falar. E, obviamente, tenho aqui uma super convidada que nos vai ajudar em esse processo. Beleza? Então, pessoal, antes de qualquer coisa, eu queria dar um contexto um pouquinho para vocês de onde que a gente está, de onde que a gente parte. Então, antes de falar de confiança do público, dos clientes ou da sociedade, é preciso olhar para dentro, tá? Nas empresas, a confiança, ela não começa como um discurso em muitos dos casos, começa com a clareza, na coerência entre o que você fala, o que você faz como empresa. Começa também na forma como as pessoas são informadas, como as pessoas são ouvidas, como as pessoas são envolvidas. A comunicação nesse contexto, pessoal, que é muito tema que a gente vai falar hoje, comunicação em confiança, ela, de fato, ela não é uma entrega só de conteúdo em uma organização. Ela entrega segurança psicológica, ela entrega contexto, ela entrega alinhamento, ela entrega, faz que as pessoas se conectem com a missão. E é isso justo o que a gente vai falar hoje, tá? Como a gente faz como líder, tá? Que precisa engajar o time quando uma organização está de alguma forma precisando ir para esse processo de transformação. Então, a ideia, pessoal, é que a gente, de fato, trata esse tema que pouca gente pratica e muita gente fala, que é comunicação e construção de confiança nas organizações. E a nossa convidada de hoje, gente, ela conhece muito bem desse tema, já trabalhou muito nesse terreno, como poucas pessoas. Atuou há mais de 2 décadas em várias posições, liderança em comunicação, sustentabilidade, relações institucionais, em empresas que já passaram, Vivi, por muitas partes, fusões, reestruturações, mudanças de posicionamento. E hoje, obviamente, além de conselheira, professora, mentora, é referência quando o assunto é comunicação com propósito. Vivi Mansi, seja bem-vinda, Vivi. Coisa boa, obrigada pelo convite. Que delícia te reencontrar. O mesmo falo. Eu sempre falo que eu gosto que meus convidados se sentam como se estivessem tomando café comigo na sala da casa, mas acho que hoje eu me sinto mesmo na sala da minha casa falando com uma amiga. Então, seja bem-vinda, realmente é muito emocionante para mim estar aqui. Para os que não sabem, a gente Vivi e eu nos conhecemos faz muito tempo, por muito tempo, faz mais de 11 anos, ela tem sido uma referência para mim, de inspiração do que é realmente construir uma carreira com autoridade, e construindo pessoas no meio do caminho. Então, Vivi, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, obrigada. Mas assim como Uma eu te honra. conheço, eu quero que as pessoas que nos estão escutando hoje saibam quem é a pessoa que está por detrás disso, tá? Então, para a gente começar, queria te ouvir assim, mais livremente, quem é você na sua própria história, Viviane? Bom, eu sou
uma fanática por comunicação. Eu tive muita oportunidade ao longo da minha carreira inteira. Eu sempre trabalhei com comunicação sobre aspectos complementares, mas diferentes. Eu sou formada em comunicação, me formei em relações públicas e eu tive a chance ao longo da minha carreira de trabalhar em muitas indústrias diferentes. Então, eu vivi setores econômicos diferentes, a maior parte deles bastante regulado. O que significa, quando você está num setor regulado, que tudo precisa de muita precisão. Então eu aprendi bastante, eu trabalhei no mercado farmacêutico durante muitos anos, depois eu trabalhei na construção civil, trabalhei no mercado automotivo, trabalhei em aviação, em tecnologia de águas profundas, trabalhei em muitas oportunidades de ver como é que a comunicação faz diferença, não só para o negócio, mas especialmente para as pessoas. E se por um lado eu tive a chance de trabalhar em todos esses mercados. Junto com isso, ao mesmo tempo, eu também tive chance de estar muito dentro de sala de aula. Então, no começo da minha carreira, eu tive mais chance de estar dentro de sala de aula como professora em cursos de comunicação. E num determinado momento, eu me fiz uma pergunta muito séria. Por que que eu estava convertendo convertidos? E aí eu mudei de lugar e fui para as escolas de negócio, conversar sobre comunicação com quem toma decisão de negócios. Porque comunicação, Karen, não é meio, não é fim, é meio. A gente não faz comunicação pela comunicação, a gente faz comunicação porque comunicação nos permite chegar a muitos lugares. E aí fica sempre a pergunta, onde é que nós queremos chegar? Aquilo que me fascina em comunicação não é falar bem, não é só entregar uma mensagem, é a chance que a gente tem de construir relações sólidas, de construir confiança, de resolver mal-entendidos ou de impedir mal-entendido de acontecer. E de, fundamentalmente, garantir que, para mim, é a cereja no bolo, é a coisa mais legal, é garantir que as pessoas estejam, na maior parte do tempo ou sempre, no seu pleno potencial. Isso é a mágica que a comunicação nos permite. E eu acho que eu fui muito sortuda na minha carreira, porque eu tive a chance de acompanhar muitas histórias bem-sucedidas, muitas histórias incríveis das pessoas estando nesse lugar. Isso resume um pouco a minha paixão por comunicação. Com certeza, com certeza. Eu fui uma dessas pessoas que passou pela mão É, também dela, com foi, certeza, foi, com foi. certeza. Entrando um pouco no tema de comunicação e comunicação e construção de confiança, a gente vê que, de fato, comunicação nesse contexto não é só uma entrega de conteúdo, né? Ela é realmente entrega de segurança psicológica, contexto, alinhamento dentro das equipes. Você que esteve à frente da comunicação de grandes empresas, Vivi, em momentos assim bem delicados. De qualquer fusão, crise, transformação cultural. O que você aprendeu sobre o que realmente funciona nesses contextos quando a confiança está em jogo? Karen, eu acho que até vou dar até um contexto mais preciso para quem nos ouve ou nos vê. Eu vivi grandes organizações, né? Eu estive nas maiores indústrias farmacêuticas, numa delas, a MSD. Eu estive nessa empresa quando aconteceu o primeiro licenciamento compulsório da história da indústria farmacêutica, quando o governo tira o direito de uma marca de ter retorno sobre o investimento de um produto, que a gente conhece como licenciamento compulsório ou quebra de patente. Eu vivi muitas crises de muitas naturezas em diversas indústrias. Eu trabalhei na Toyota, que é uma empresa que eu amo de paixão, que é uma empresa muito séria na qualidade, no compromisso com tudo que faz. Eu trabalhei na Votorantim Cimentos, uma empresa que eu também admiro demais pela forma como faz as coisas. Trabalhei na GE, que é uma empresa muito precursora, que ao longo de anos, né, ela foi se reinventando, é uma empresa de muita inovação e foi se reinventando ao longo dos anos. Para ser uma empresa bem-sucedida, à frente do seu tempo. Enfim, para citar algumas entre várias que eu trabalhei. E estive presente, né, em consultoria de negócios de diversas formas para ajudar organizações a se posicionarem melhor em momentos muito chave. Então, em todos esses momentos, o que acontece é quando uma empresa está naquele momento crítico que você precisa tomar uma decisão, essa decisão, às vezes, ela precisa ser tomada muito rapidamente.
E a gente sabe que em determinados momentos é uma decisão que não tem volta. E nem sempre, quando você está diante de uma crise, por exemplo, você não tem chance de parar e falar, bom, deixa eu chamar todo mundo para ver o que a gente coletivamente decide. Você não tem esse tempo. Você tem que tomar decisão porque isso protege as pessoas, isso protege o negócio. Crise é crise, você tem que resolver rápido. E eu vivi muitos desses momentos. Nesse momento, comunicação é crucial. Tanto para você proteger o negócio, quanto para proteger as pessoas naquele contexto. Imagina que você tem uma dimensão de negócio que precisa ser cuidada, né? Para aquilo não virar um problema ainda maior. E tem várias outras coisas de negócio que precisam continuar acontecendo. Nem tudo numa empresa para, né? Tem coisas que continuam acontecendo. Como é que você faz as duas coisas ao mesmo tempo? Como é que você dá essa tranquilidade para as pessoas que tem alguém olhando para um problema para resolver, para não deixar aquele problema aumentar, para que ele se resolva da forma mais rápida e melhor possível, e como é que o resto da empresa continua se movimentando, você continua entregando o que você precisa entregar. As duas coisas precisam acontecer, só que você precisa orquestrar isso, né? Então essa é uma parte do que precisa ser feito. As duas coisas precisam andar juntas, então é um momento que a empresa precisa quase ser ambidestra. Você precisa cuidar de tudo ao mesmo tempo. Então, essa é uma mágica que precisa acontecer. Uma outra coisa que a gente precisa cuidar nesses momentos é que, para você manter confiança, você precisa de consistência. A confiança, ela vem da previsibilidade, né? Para você confiar em alguém, exato, você precisa saber o que esperar. Agora, como é que você constrói isso? Você precisa construir isso ao longo do tempo. Aí, de repente, aconteceu alguma coisa que você fala, poxa, não era isso que eu esperava de você, marca. Se a confiança está em xeque, como é que você demonstra naquele momento que você tem o benefício da dúvida para poder resolver aquilo que aconteceu? Então você precisa agir rápido e você precisa usar a mão daquela sua poupança de confiança, né? Daquele seu repertório criado em algum momento, você tem que colocar aquilo na mesa e dizer, bem, de tudo isso que eu construí ao longo do... a gente fala que é poupança de confiança. Como é que a gente constrói reputação? Vamos colocar a reputação na mesa aqui, porque ela nos ajuda a entender confiança. Tudo que a gente faz constrói reputação. Tudo que a gente faz é como se você jogasse... Você fez uma coisa legal... É como um tijolo que você vai colando para as paredes. Então, Imagina que cada coisa boa que a gente faz é como se você jogasse uma moedinha num pote. Fiz uma coisa boa, jogar, né? Entraram umas moedinhas no seu pote. Todo dia a gente faz coisas boas na empresa, não uma área só, né? Todo mundo faz coisas boas todo dia. Você vai jogando moedinhas no pote. Quando você faz uma coisa que não é tão legal, você tira moedinhas do pote. O que é importante é que o pote esteja sempre cheio, ele não pode estar vazio. Se você faz uma coisa que de repente é muito ruim, de repente saem muitas moedas juntas desse pote. O que é importante é que esse pote ele esteja sempre mais cheio que vazio. Se acontece um dilema muito grande, a gente tem que olhar esse pote e entender como ele está. Se uma hora ele baixar demais, a gente vai ter que ter uma conversa séria, o que é que a gente vai fazer para fazer esse pote encher de novo. Entendi. Então, comunicação é o nosso meio, é a forma que a gente tem de conseguir fazer o pote encher de novo. Agora, eu quero voltar para sua fala inicial, que para mim ela é o mais importante. A gente não constrói isso fora da empresa. A gente constrói de dentro para fora. Se a gente não conseguir construir isso entre os nossos, entre as pessoas que trabalham dentro da empresa, como é que você vai construir para fora? Eu sempre falo que você precisa ser, porque se você não vai sustentar isso no tempo, mas você também precisa parecer o que você é. Né? Porque as pessoas precisam entender o que você é, né? Ou seja, a construção de confiança, ela tá... Bom, primeiro que a gente tem que lembrar que se você for puxar pela memória, né? Se todos vocês forem puxar pela memória, as crises que a gente passa no mercado, a grande maioria elas são criadas dentro da empresa. Então, Seja por algo que fez ou que deixou de fazer. Exato. Ou porque eu tenho interpretações de coisas que acontecem no mercado, ou porque eu estou deixando coisas passarem e eu não estou dando devida atenção a elas, ou porque eu falei alguma coisa que foi muito mal interpretado no mercado, ou porque eu tive de fato falhas na minha governança, no meu compliance, mas em geral as crises começam dentro de casa. E quando eu digo que começam dentro de casa, às vezes eu tenho pessoas dentro de casa que não levam a sério determinadas normas da empresa, eu tenho pessoas dentro de casa que não levam a sério os valores da empresa.
Então, veja, quando eu falo em crise de confiança, que a gente está numa grande crise de confiança nesse momento, eu tô olhando todo esse repertório, né, que a gente vive hoje numa grande crise de confiança. Então, a gente precisa voltar para esse lugar, da gente discutir essas grandes questões. E a forma da gente discutir essas questões é a gente sentar para conversar, coisa que, aliás, a gente tem deixado de fazer dentro de casa. Que justamente esse é o nosso propósito valor do podcast. Falar do Exato. que a gente não fala e que, de fato, as organizações precisam. Exato. E aí a gente tem deixado de conversar e a gente atribui isso aos tempos corridos. Todo mundo tem pressa de tudo. Né? Então tudo é muito veloz, a gente está correndo para resolver 1000 coisas e parece que a gente está perdendo sempre alguma coisa, é o FOMO sempre, né? Medo de perder alguma coisa, fear of missing out. E no final das contas, gente, a gente tem deixado de lado coisas bem importantes, como olhar no olho, fazer uma boa escuta, a gente ter realmente, né, uma sintonia fina. A gente tem um rádio interno, né, gente? Precisa acertar a frequência do rádio interno para as nossas pessoas. E aí a gente tem umas complicações na vida. O mundo hoje é muito digital, a gente não está 100% com as nossas pessoas hoje em dia. A gente tem novos modelos de trabalho, como o trabalho híbrido, o trabalho remoto, que trouxe muito para a gente em termos de administração de tempo. E a gente permitiu que mais gente entrasse nos ecossistemas, o que é muito bom. Mas do ponto de vista de gestão, a gente ainda sofre um pouco. Não é fácil gerir uma pessoa que você não vê todo dia. Então, se a gente evoluiu muito, do ponto de vista de trazer pessoas diferentes para o nosso ecossistema dia a dia, novos modelos de trabalho, como é que eu lido com o tempo, etc e tal, a nossa soft skill para lidar com essas pessoas à distância não chegou. Essas soft skills não chegaram lá ainda não. A nossa habilidade de comunicação deixa a desejar. E a gente ainda não calibrou isso adequadamente. Resultado, a gente sofre. Resultado mais objetivo ainda, mais gente medicada. Temos um problema. Com certeza, com certeza. Você sabe qual é um dos treinamentos que mais sai dentro da nossa consultoria? Puxa aí. Bom, eu acho que comunicação está entre eles. Comunicação e negociação. É porque as pessoas estão sofrendo, né, Karen? Comunicação e negociação. Esse fluxo, principalmente alinhamento entre as equipes. Como, se eu preciso fazer uma transformação cultural, como ela se conecta. Muito tema de confiança também. O tema da accountability. Tipo, por que eu preciso ensinar uma pessoa sobre accountability, sabendo que eu pago para ela para fazer o que ela faz? Porque não é nem porque ela é de extra, sabe? Então, a gente vê, de fato, que um dos principais problemas é a falta de comunicação entre Mas você sabe que entre os stakeholders dentro da mesma empresa. Mas eu tenho hipóteses. Qual? Eu tenho hipóteses. Sabe que, assim, camadas de questões. Eu tenho hipóteses, mas não tenho resposta, tá? Tá tudo bem, tá tudo bem. A gente parte da questão. Estamos aqui. Mas olha só, as ondas de novos conhecimentos, as ondas são mais pertinho uma das outras. Então a gente tem menos tempo para acomodar conhecimento do que a gente tinha no passado. Então, veja, a gente tem menos tempo para aprender, as ondas vão chegando e de vez em quando você só tá com os dedinhos de fora da onda, né? Tipo, você tá vivo, você até tá vivo, mas não se sabe em que condições. Mas a gente tá vivo tentando organizar conhecimentos novos de naturezas diversas. A gente está tentando organizar conhecimentos novos, é uma parte da equação. A gente está tentando trazer para dentro perfis muito diferentes de pessoas. A gente sempre quis diversidade, a gente fala sobre isso. Agora, a gente quer ter diversidade dentro das empresas com a mesma mentalidade. Aí começa a dar errado, né, minha gente? Porque para ter diversidade dentro da empresa, eu tenho que ter a cabeça um pouco mais aberta. Exato. Ter diversidade significa que eu tenho que ter um leque um pouco mais aberto de como eu quero lidar com as necessidades das pessoas, porque elas também são mais diversas. Tá tudo bem. As pessoas precisam diverger para converger. E eu tenho, pela primeira vez, um número muito maior de gerações trabalhando juntos. Isso por si só. E só tende a aumentar. O que é bom, né, gente? A gente é mais longevo, tá tudo bem. Só que isso exige de nós um pouco mais de flexibilidade de como a gente gerencia isso. Então, esse é um outro elemento. Então, eu tenho uma necessidade maior de conhecimento, eu tenho mais gerações convivendo junto com o trabalho, eu tenho um pedido de mais diversidade, que eu não estou nem entrando em diversidade de raça, de gênero, eu não estou falando nada disso, gente. Estou falando da diversidade de pessoas trabalhando de pontos diferentes, mais gerações no ambiente de trabalho. Estou falando do básico, do básico, do básico ainda.
E aí, eu resolvo muitos dos meus problemas com tecnologia. E eu não preciso, teoricamente, para uma boa parte nova dos meus problemas, eu não preciso conversar com ninguém, eu converso com uma máquina. O que está acontecendo, gente? As pessoas não querem mais conversar, elas têm preguiça. É com uma máquina que está aprendendo a falar como nós. Então, aí com a máquina, eu converso do meu jeito, ela responde, só que a Não é tom de máquina. voz. Então, só que a máquina, ela é pré-programada. Se você já treinou o seu dragão, opa, desculpa, o seu agente. Se você já treinou o seu agente, você vai ver que ele é cordato, né? Então, ele não vai contra você, ele nem vai no RH reclamar de você, olha que legal. Então, é, ele não é feito, ele não foi pré-concebido para ir contra você. Ele é até legal, se você insiste com ele que você quer uma coisa, ele fala, opa, desculpa, tá bom. Agora, você vai conversar com outro ser humano, ele tende a reagir mais, ele tem ideias diferentes da sua, ele te dá mais trabalho. Então a gente não quer mais conversar com outro ser humano. A gente está perdendo essa habilidade de lidar com quem tem opiniões diferentes da nossa. Por que a gente perde essa habilidade? Primeiro porque dentro de casa, especialmente quem é mais jovem, tem mais habilidade de conversar com a máquina. Entendi. Por que tem mais habilidade? Porque nasceu na área digital. Então está mais habituado com o ambiente digital. Lembra que a nova geração que está entrando no mercado de trabalho agora, já nasceu quando já existiu o like. Então, a pessoa gosta dessa coisa de receber muito feedback, feedback imediato. Então está acostumado com esse universo digital. A pesquisa recente que saiu esse ano de comparação sobre o que a gente mais pergunta para o ChatGPT entre 2024 e 2025, o ano passado era para ter ideias, esse ano é terapia. Gente, isso diz algo sobre nós, quer dizer, a gente não quer, não vou dizer não quer, porque tem outros elementos aí, mas a gente usa o ChatGPT para fazer terapia. Isso Hoje em diz dia, algo sobre muito nós. antes. Com certeza. Pode ser por uma questão econômica, até pode ser. Mas também tem uma questão, é que dá trabalho a gente se relacionar com outros seres humanos. Só que a má notícia, minha gente, é que a empresa requer que a gente se relacione. Agora, por que a gente faz comunicação interna? A gente não faz comunicação interna na empresa porque a gente é legal. A gente faz comunicação interna porque eu aprendo a lidar dentro de casa aquilo que eu vou exercitar com o meu cliente. Com certeza. Eu aprendo a me relacionar, eu aprendo a versar dentro de casa, a falar sobre valores, a criar dentro de casa aquele ambiente, a criar aquele repertório sobre a minha marca, que eu espero que as minhas pessoas usem lá fora com o meu cliente, com o meu fornecedor, com o meu parceiro Com de negócio, certeza. com o meu governo. Então, a minha empresa, os meus colegas, é meu campo seguro de aprendizado de tudo isso. É por isso que a gente faz comunicação interna. É por isso que a gente faz team building. Por que eu faço team building? Para a nossa capacidade de a gente se ouvir, a nossa capacidade de a gente interagir, a nossa capacidade de se escutar. Uma coisa que eu tenho percebido muito com essas ações que a gente faz de team building é as pessoas realmente têm dificuldade em estar no tempo presente e no só lugar com seu par. Exato. Então, assim, Literalmente o que faz o team building é isso, você na tem, prática. a gente faz team building, a gente tem temas, né? Em geral, a gente define um tema para fazer. Mas, assim, a grande questão, né, da gente colocar as pessoas juntas, normalmente a gente tira elas do dia a dia, né? A gente vai para um lugar, vai um retiro. Para quê? Para que elas se concentrem nelas, né? Com Para que elas certeza. saiam do dia a dia, para que elas tenham a chance de se escutar, de se observar, de conviver. Porque a convivência em si é o momento que acontece o que é a mágica da comunicação. Elas se escutam, elas se percebem. Isso falta Comunicação não é tanto. só falar, elas precisam desse feedback, dessa escuta, dessa reciprocidade, desse se ouvir, porque aí a mágica começa a acontecer. Então o que a gente tá, eu brinquei, né, que o meu palpite é porque comunicação está envolvido, porque não é ainda que não seja uma coisa complicada, a gente tá perdendo o hábito. Com certeza. Comunicação é uma coisa, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, mas eu preciso fazer com intencionalidade. Comunicação não é sinônimo de diálogo. O que a gente precisa sair é da comunicação do dia a dia, que é onde a gente passa uma instrução de uma tarefa e você fala, beleza, eu entendi, para uma comunicação que é de uma atenção mais plena nas pessoas. Eu preciso passar por alguém, me ligar que alguém tá um pouquinho fora do normal, daquilo que me parece bem, e eu ter a capacidade de voltar lá e perguntar se tá tudo bem. Eu me importar verdadeiramente com as pessoas, porque a gente precisa se importar com o humano.
Isso diz muito sobre nós. Com certeza, com É, certeza. É muito interessante. Eu também sou professora, eu sei que tu também eres, mas a gente vai ter daqui a uns 2 anos, 2 ou 3 anos, a primeira geração de estudantes de faculdades que fizeram uma faculdade com AI. Imagina o que vai sair disso. Eu quero ver como é que a pois gente vai é. se comunicar nas organizações daqui a 2, 3 anos com pessoas que se formaram, de fato, numa faculdade, ou 5, 4 anos, 100% com AI dentro, envolvidas de fato. Então, vai ser interessante. E olha, eu sou super favorável à tecnologia, Mas Karen. como você usa ela, né? Exato. O que a gente não pode, assim, eu acho que a grande pergunta dos tempos que nós vivemos é, muito bem, e eu vejo estudos recentes, né, o estudo da KPMG é um estudo bastante recente sobre isso. Eu vi nos resultados desse estudo, que saiu agora em 2025, que fala que as pessoas têm mais de 50% dos respondentes dizem que, sim, eles têm uma grande expectativa de que inteligência artificial melhore a produtividade deles, ou seja, eu vou conseguir usar melhor meu tempo. Eu acho isso fantástico. A grande pergunta que eu me faço é: eu quero tempo para quê? Para pôr mais trabalho? Tipo, que tipo de trabalho que eu quero pôr no meu tempo? É um trabalho que me leva para onde? Que leva a empresa para onde? Que é para fazer o quê? Com certeza. É um trabalho, entre aspas, ordinário? Ou ele é um trabalho que me traz um ahá? Ele é um trabalho que me coloca num contexto realmente humano de criação, de fazer algo para além daquilo que eu ponho uma IA para fazer, Não, e meu receio é o dia que a gente esteja ali, será que nós vamos realmente fazer o que atinge o humano mesmo? né? Ou a gente se acostuma a saber que tem uma AI? Pessoal, tá vendo? Tá bem interessante aqui essa conversa, com certeza. Mas, Vivi, você já falou um pouco sobre, obviamente, a importância dessa escuta e o vínculo, tá? Porque é algo que, de alguma forma, nos vai diferenciar de todas essas ferramentas de AI que podem ajudar na nossa comunicação, mas também podem atrapalhar se a gente não usa do melhor jeito. O que isso significa na prática, no dia a dia de uma liderança ou da comunicação institucional, assim, para as pessoas que não ouvem, que são majoritariamente profissionais de RH? Bom, RH tem um desafio e tanto para o futuro, né, Karen? Eu acho que como é que eu continuo desenvolvendo pessoas dentro das empresas com nível crítico elevado, com capacidade de olhar, com capacidade crítica de olhar o meu ambiente e de dar saltos de valor. Porque simplesmente olhar saltos de produtividade me parece muito pouco. Saltos de valor é bem diferente de saltos de produtividade. Dá um exemplo. O salto de produtividade, ele vai ter um limite que está muito perto da gente alcançar. Gente, eu, por exemplo, entrei no mercado, sei lá, faz uns 25 anos, talvez. Mais ou menos isso, um pouquinho mais que isso, 30 anos. Desde que eu entrei, a conversa todo ano é a mesma. Vamos ser um pouco mais produtivo, vamos fazer mais com menos. O papo é sempre o mesmo. Isso terá um limite, né? Você tem um limite de fazer mais com menos, de você colocar a gente ali e ser um pouquinho mais produtivo. A questão, bom, e tanto que eu entrei no mercado no momento em que o mundo crescia double digit. Né? Então era um momento muito acelerado de crescimento do mundo. O mundo já não cresce double digit. A gente, assim, das questões difíceis que a gente lida no mundo hoje é que no mundo inteiro tem uma velocidade de crescimento menor. E a gente está chegando perto de uma exaustão do mundo. A gente cria muito lixo, a gente não tem o que fazer com isso. A gente sim ainda cria muita riqueza, mas a gente não cria mais muito impacto. Então você cria riqueza para pouco, você não cria para muitos. Para 1%. Né? E aí o que você faz com os demais? A gente não tem essa resposta. Então a gente começou a criar tanta discrepância, desigualdade, que a gente não tem o que fazer com quem não está dentro do jogo. Então a forma de crescer vai ter que mudar porque a gente está chegando em muitos limites. A gente está chegando em tantos limites que a forma que a gente decidiu crescer, ela está dando muitos sinais de esgotamento. Então a gente vai crescer assim, mas quanto tempo? 5 anos, 10 anos no máximo. Então a gente precisa de organizações que encontrem um novo jeito de crescer, uma nova forma de acelerar, que não vai ser do jeito que a gente vinha fazendo até então. A gente vai ter que reinventar muitas coisas daqui para frente. Então simplesmente olhar pela produtividade me parece uma conta muito curta.
né? A gente vai fazer o quê? Melhoria incremental? Vai ser pouco. Vai incrementar o quê? A gente já está esgarçando tudo que a gente faz. Então, vai ter um long range aí? Até pode, mas ele é pequeno. Eu preciso criar gente capaz de reimaginar coisas grandes. Reimaginar novos modelos de negócio, novas formas de relação, novas maneiras de incluir gente no desenvolvimento, novas formas de fazer com que esse mundo que já está no limite, reenquadre limites para caber mais gente. Nós somos 8 bilhões de pessoas, cara. O mundo está sendo bom para quantas? Né? A gente precisa começar a colocar mais gente dentro da nossa conta, Com para ele ser certeza. possível para mais gente. Com Né? certeza. Porque a gente está indo numa direção que ele é um mundo bom, mas para pouca gente. E aí a gente encontrou uma coisa no meio do caminho que é uma coisa muito louca. A gente encontrou conforto. A gente encontrou. Não é bem louco, assim? A gente encontrou um conforto. É fantástico, né, gente? A gente colocou coisas na tomada. Não é incrível? E agora é difícil a gente abrir mão do conforto. Só que a gente tem muita gente para fora. A gente precisa reimaginar isso de algum jeito, sabe? Com Então, certeza. eu vejo assim, quando a gente pensa qual que é o papel de RH, a gente precisa ter um nível de consciência muito grande nesses profissionais, né, que a gente tenha força para criar um novo nível de consciência. Para gerar um movimento Um de movimento mudança, de maior, fato. exatamente. Um movimento maior. De fato. Vivi, aproveitando aquele gancho das mudanças que a gente está vivenciando no dia a dia, quando uma empresa decide mudar de direção, já seja mudando de posicionamento, mudando seu modelo de negócio, ou até a forma como ela se relaciona com o mundo, de alguma forma, tá? O que precisa ser considerado dentro dessa estratégia de comunicação, de alguma forma? Karen, eu gosto dessa pergunta, eu tô rindo, mas eu acho que tem um ponto aqui que a gente não considera muito em ciclo de mudança, é a gente conviver com o fim. Né? O fim é um lugar. O que eu vejo muito é que a gente tem muita dificuldade, e até pensando em curva da mudança, né? Tem um lugar que você precisa que coisas cheguem ao fim para outras nascerem, ou para alguma coisa renascer. Então, a gente entender que para alguma coisa nova chegar, a gente tem que fechar ciclo. E eu sou uma pessoa, eu vivi várias organizações, então eu fechei muitos ciclos. É um aprendizado na nossa vida, a gente fechar um ciclo para começar outro. Uhum. Existe um lugar, né? Existe algo que a gente precisa entender ali, né? Como é que eu fecho um capítulo, como é que eu abro outro. E assim, fechar um ciclo não significa picar um ciclo, achar que nada daquilo serviu, não é isso. É a gente respeitar, é a gente honrar, mas a gente entender que tem coisas que precisam ser finalizadas para outras coisas começarem. Perfeito. Então, se a gente vive um lugar que a gente percebe que a gente lida com um momento muito aflitivo, que a gente lida com um momento que a gente sente que as coisas estão fora do lugar e que as pessoas não estão bem, a gente precisa se fazer a pergunta que tipo de coisa que precisa morrer para outras nascerem. É uma pergunta às vezes dura da gente fazer, eu entendo, mas ela precisa ser feita. Entendi, entendi. E quais são geralmente os principais erros que as organizações, de alguma forma, cometem durante esse processo? Eu acho que atrasar as decisões. A gente fica, né, no banho-maria, na dificuldade de postergar o fim. Eu acho que esse é um erro bastante comum. A gente é quase que o sapo na panela, né? Que eu acho que é uma analogia que a gente faz muito. A gente se acostuma com as coisas, então o sapo tá ali na panela, lá, a água vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, a gente não se dá conta, de repente tá quente demais para a gente se manter ali dentro. Então eu acho que às vezes a gente perde o timing de tomar uma boa decisão. Eu acho que isso é uma coisa que pega muita gente, e eu não falo só em termos de organizações, não. Eu acho que às vezes isso nos pega. Eu acompanho muitas histórias, acompanho muitos relatos das pessoas dizendo: eu acho que eu perdi o momento. Por que a gente deixa o momento passar? Às vezes é porque a gente tem receio do novo, às vezes porque a gente não está completamente preparado, às vezes porque a gente quer fazer alguma coisa diferente, mas a gente também está mais ou menos confortável onde a gente está.
Então, eu acho que manter essa chama acesa, né, da gente olhar para frente, da gente arriscar. Poxa, a empresa, se tem algo que o organizacional realmente nos dá, é uma amplitude ali, nos dá muita segurança, né? O organizacional nos protege de muitas coisas também. Por que não arriscar quando você está ali, né? A organização tem muitos instrumentos que nos permitem fazer coisas, pilotar coisas, prototipar coisas para a gente ir aprendendo. E a gente deixa essa oportunidade passar. Então, Com certeza. precisa aproveitar a chama. E muitas vezes a demora em tomar a decisão é o que quebra a confiança. Exato. Porque a mudança ela passa independentemente de se eu quero Ela é implacável. apoiar gente. ela ou não. Ela é implacável, ela irá. A questão é se a gente quer ir junto com o bonde ou não. Mas como fazer para que esses públicos, tanto internos como externos, se conectem com essa proposta? Então, E acho que aí conecta muito a comunicação de fato na organização. que eu tenho uma outra analogia, que assim, eu acabo conversando, por força do meu trabalho, uma coisa que eu tenho feito muito recentemente, eu tenho estado muito num contexto de mentoria. Eu não sou uma pessoa do coaching, não faço esse tipo de coisa, mas mentoria faço bastante. Eu acabo atendendo, eu estou num lugar com pessoas que já são muito maduras nas suas carreiras, né? Eu estou com gerente sênior, eu estou com diretor, em alguns casos até com presidentes. E uma coisa que a gente discute muito são pessoas que já têm um nível de maturidade, né? Na carreira já fizeram muitas coisas. Então são pessoas que com mais tranquilidade estão pensando numa carreira B, estão pensando numa virada importante. Por quê? Porque já estão num nível, assim, de muito conforto de outras coisas na vida. E nesse momento, as pessoas olham para trás e se perguntam, por que eu não fiz isso antes? Muito. Né? Então, esse é o lugar também. E aí, as pessoas pegam pensando, tipo, mas por que me segurou para não ter feito isso antes? Às vezes o que segurou foi só não ter tido tempo para pensar nisso, para se organizar com isso. Não foi nada que segurou, não tinha nenhum impedimento. O único impedimento foi não ter olhado para os campos de oportunidade. Só isso. E aí algumas oportunidades passaram. Então, o que eu diria, tanto do ponto de vista, né, da nossa carreira pessoal, quanto dos nossos campos de oportunidade dentro da empresa, para fazer o intraempreendedorismo, vamos dizer assim. Porque esse é um chamado que as empresas nos fazem sempre, né? A gente precisa ter confiança no momento. A confiança, ela faz diferença para a gente não achar que o melhor momento é amanhã. O melhor momento pode ser agora. Agora, como é que eu crio essa, eh, esse ambiente que me permite tirar o melhor da oportunidade agora e não amanhã? Entendi. Interessante. Você fala muito da comunicação como ferramenta e visão. E tem muita gente que eu acho que ainda dentro das organizações enxerga a comunicação como a entrega da mensagem certa, de um ponto A a um ponto B. Mas eu sinto que você fala de um lugar muito mais profundo, o tema da comunicação, em que comunicação também é escuta, decisão, contexto. O que a gente precisa para chegar nesse nível de estado de desenvolvimento da arte, da comunicação? Vivi, por favor. Às vezes as pessoas estão falando, elas querem falar sobre a comunicação como veículo de comunicação, eu até me escondo. Eu não quero falar sobre isso, não. Eu até me escondo. Não que não exista esse lugar existe, mas ele é um lugar muito simples. É quase um pecado colocar a comunicação só neste lugar de mensagem. A comunicação, ela azeita a organização. Ela azeita no melhor sentido da palavra, ela dá gosto, ela dá sabor para as coisas, né? Ela cria tudo de bom dentro da organização. Mas quando você coloca a comunicação só no lugar sei lá, de um jornalzinho interno de uma intranet, você acabou de congelar a comunicação no lugar mais ordinário possível. Com certeza. Veja, essas coisas precisam acontecer na empresa? Claro que precisam. Ela só não pode estar só ali. Ela precisa estar no lugar que cria uma relação de confiança entre chefe e funcionário. Ela precisa estar naquele lugar que constrói um ambiente de confiança entre as pessoas. Ela precisa estar no lugar que cria o ambiente
de segurança emocional e psicológica entre as pessoas. Ela precisa estar naquele momento que faz alguém decidir falar e não calar diante de uma necessidade da empresa. A comunicação precisa estar onde protege as pessoas. Protege no sentido de cuidar das pessoas. Ela pode estar em tantos outros lugares de valor. Por que ela vai estar só no veículo interno da empresa? Então não tem por que fazer isso, sabe? Ali só no veículo interno da empresa, deixa uma inteligência artificial cuidar, entendeu? Então, é um pecado colocar a comunicação só ali. Então, a comunicação, eu entendo ela muito mais como comunicação de liderança. Ela é muito mais sofisticada nesse lugar, onde você pode usá-la fundamentalmente para construir uma liderança melhor, uma liderança mais articulada para lidar com problemas mais sérios da organização, ou para evitar problemas sérios numa organização, para você ativar a potência das pessoas. A gente chega numa empresa, e que bom que a gente chega desse jeito, né? Mas a gente chega com perspectivas muito diferentes, a gente chega com um repertório muito diferente. Agora, dá um certo trabalho você pegar pessoas com repertórios diferentes e como é que você pega o melhor de cada um para pôr isso para funcionar junto? Então isso requer também um pouco de conversa, um pouco de um olhar um pouco mais estratégico, né? Do tipo, como é que eu entendo esse olhar e ponho junto com outro olhar para isso dar certo? Agora, o que faz essa mágica acontecer é por gente falando com gente. Agora, isso dá trabalho, isso não é trivial. Com Eu certeza. preciso desse estrategista, é alguém que é capaz de quê? De quê? Né? De pôr gente falando com gente, de criar esse conversê dentro de casa. É alguém com habilidade dialógica. Então, se existe uma palavra-chave que a gente precisa construir mais dentro da empresa, é a habilidade das pessoas de construírem diálogos. De novo, quando a gente fala nessa comunicação estratégica, para mim ela tem ela tem outro nome. Esse nome é diálogo. Eu preciso de gente capaz de ter conversas profundas. O nome disso é diálogo. Tem uma habilidade, e é o que dou aula para muitos futuros empreendedores e empreendedores e empreendedoras, que é a habilidade de se desenvolver, de como se comunicar de uma forma efetiva, já seja para falar com investidores, já seja para falar internamente, e que eu vejo que está dando muita dificuldade hoje em dia. Eu sempre falo que se você quer ter sucesso no mundo corporativo, saindo desse patamar de empreendimento, você precisa saber jogar o jogo político. E o jogo político vem muito desde esse olhar de como eu me comunico da melhor forma com diferentes stakeholders. E eu vejo muito profissional ainda com muito problema. O que a gente pode fazer como profissional, independentemente de qualquer área, dentro da organização, para conseguir usar essa comunicação de uma forma efetiva, para usá-la para transformar? Porque muito comum hoje em dia, eu acho que é muito legal falar isso com alguém que não foi criado em RH, de fato, que vai ter um olhar diferente. Hoje em dia, tem muito profissional tecnicamente muito bom, mas que se comunica muito mal. E geralmente não são esses justamente as pessoas mais promovidas dentro das organizações. Como é que a gente consegue construir isso? Porque foi o que a gente fala muito dentro da Decoding, assim, cada pessoa tem um potencial, você usa para bem ou para mal, né? Mas como é que eu consigo desbravar esse potencial de comunicação em mim como profissional, independentemente da área, para poder alavancar minha carreira, minha profissão, meus projetos, gerar uma transformação, e mais se eu sou líder ainda? Como é que a gente faz? Acho que entrei na caixa de Pandora agora. Então, é relativamente simples, Karen. Mais simples de falar do que de fazer, evidentemente. Mas é assim, ao longo da nossa carreira, especialmente no início dela, a nossa carreira decola quando você fala bem sobre o que você faz, quando você se apresenta bem. Então, a sua capacidade de falar e se expressar bem te rende muito no começo de carreira. As pessoas olham com você e falam: nossa, olha que pessoa bacana. Isso vem de confiança, inclusive. A partir de um determinado momento da carreira, inverte o jogo. Não é mais sobre falar, é sobre ouvir. Essa virada é quando você se torna líder. Quando você se torna líder, vira o jogo. Porque aí é a sua capacidade de ouvir as pessoas que estão com você para você entender o que pega. Só que assim, essa virada na sua cabeça, você
né, sendo um excelente jogador e depois você virando um excelente coach, e não necessariamente alguém bate no seu ombro e fala: oi, 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 olha só, o jogo tá virando. Uhum. Ninguém te orienta sobre isso. Veja, a gente teve um boom de crescimento das empresas, né? Revolução industrial, coisa e tal. Em algum momento as empresas falaram: "Ah, precisa de mais líder, precisa de mais chefe", né? A gente não diferenciava essas coisas. Quem eram os novos chefes? Quem fazia muito bem o trabalho. Então a gente passou por esse momento, a gente precisava de mais gente para ensinar a fazer o trabalho. Você pegava o bom trabalhador, punha lá com gente para ensinar o trabalho, eram os chefes. Ninguém ensinou essas pessoas a liderarem, isso veio depois. Aí eles reproduziram um movimento que eles sabiam e a gente sofreu com isso no mercado. Pô, você é chefe, você não é líder. Mas a gente sofre um pouquinho com isso até hoje. Você não prepara direito a pessoa para ser líder. A pessoa vai aprendendo enquanto joga o jogo. Agora a gente já está melhorando. Então tem muita empresa que prepara a pessoa está lá mapeada como talento, a pessoa começa. A empresa começa a olhar com a pessoa com mais generosidade sobre esse momento. Quando ela senta na cadeira de liderança, ela já está prestando mais atenção em num repertório novo de soft skill que a permite ser melhor líder. A gente está corrigindo esses erros do passado, mas até outro dia você ia lá bater cabeça até aprender. Então ninguém te conta essa virada. Essa virada, ela é fácil para quem já passou por isso e está vendo, né? Mas não é fácil para você que está vivendo. Para você que está vivendo, você está lá batendo a cabeça levando, perdão do francês, feedback, né? É verdade. Entendeu? E aí, você Entendi. tá sofrendo. E aí, sofrendo, você vai aprendendo. Mas não é bom você sofrer para aprender. Tem gente que fala, vai lá, né? Você sofre para aprender. Não precisa ser assim. Você tem jeitos mais generosos de ensinar as pessoas. Agora, vira muito rápido. Essa coisa de você sair do self-made employee, né? É que você tem que fazer tudo, você tem que falar, você tem que ser bom. A gente vem de um universo muito eh, que você olha muito para si e de repente você tem que olhar muito para os outros. Só que de repente, esse olhar muito para os outros, você tá com todo mundo perto, e de repente cadê todo mundo? Aí você faz um monte de reunião com as pessoas de câmera fechada. Pô, é difícil pra caramba gerenciar nesse lugar, sabe? E aí você não pode pedir para as pessoas abrirem a câmera porque daí você é rude, né, gente? Então o mundo é muito difícil hoje em dia. Com É certeza. difícil estar nesse lugar. A gente é muito fina a linha entre você ser condescendente e você, definir as regras do bom jogo para todo mundo sair ganhando. É muito fina essa linha. Como é que a gente acerta esse lugar? Fazendo bons acordos. E eu não tenho outro jeito de fazer bons acordos senão usar uma boa comunicação para isso. Então a comunicação é a ferramenta executiva que eu tenho para fazer bons acordos, para dizer, quais são as minhas intenções, para dizer que até para abrir minhas vulnerabilidades, para dizer o que nós queremos juntos aqui, que todo mundo tem que estar do mesmo lado da corda para a gente conseguir fazer coisas boas. Então não tem outro instrumento, porque tudo em mim comunica. Tudo que eu faço comunica, tudo que eu falo comunica, e se eu ficar quieto também comunica. Com Então eu certeza. preciso usar todo esse repertório. E tudo isso comunica. Então, comunicação ele é mais amplo do que só minha fala. Eu preciso educar a minha audiência interna sobre esse amplo repertório, né, de comunicação e diálogo, que vai para além do que eu falo e do que eu escrevo. Legal. Então é um campo vasto, não é um campo curto. E ele exige movimento, ele exige que eu ponha em prática. Você não aprende só ouvindo falar, você não aprende só lendo. Você aprende interagindo. Por quê? Porque ele depende do teu interlocutor. Ele não depende só de você saber, ele depende da leitura que você faz do seu interlocutor e de como você coloca isso em prática junto. Ele é uma dança que você dança junto, né? Você não dança sozinho. Pois é. Então, você depende então da sua escuta, do que você entende do outro, de como você reage a isso, de como você mantém essa relação viva. Legal. Ele não é estático, ele é dinâmico. Legal. E agora, fiquei curiosa, assim, agora que você ocupa já mais uma carreira conselheira, que tá, já não estás muito dentro da operação, mas continua, de certa forma, influenciando o rumo de muitas empresas, de pessoas, de CEOs, de pessoas seniors. O que muda
na forma de enxergar e propor comunicação a partir desse lugar. Acho bem interessante isso. Olha, Que não, muda? então não muda do ponto de vista de enxergar, muda pouco do ponto de vista de ver comunicação como potência, para buscar potência na empresa, mas muda muito porque os diálogos são mais qualificados. Entendi. Porque, obviamente, num conselho, numa reunião mais sênior, entre grupos de RH, dentro de universidade, né, informação de CEOs, nesses lugares a gente discute comunicação onde tem que estar, né? A gente não vai discutir exclusivamente dentro de um espaço de comunicação interna. A gente vai discutir comunicação como uma competência de empresa, né? Do mesmo jeito que a gente discute outras soft skills. Legal. Então, as empresas que conseguem tirar mais vantagem da comunicação são aquelas que desenvolvem, que olham comunicação da mesma forma como têm olhado outras competências. Bom, eu tenho que treinar habilidades de negociação, eu tenho que treinar habilidades de pensamento estratégico, eu tenho que treinar habilidade de comunicação. Habilidade de comunicação dentro de um mundo complexo que muda constantemente, ela é fundamental. Então, ele é um tema importante para o futuro, dentro de todos esses desafios do mundo que a gente vive hoje. Entendi. Quem olha a comunicação dentro desta perspectiva tem mais chance de resolver mais facilmente os seus problemas. E veja, eu não gosto de colocar a comunicação dentro de uma perspectiva utilitarista. Não é uma coisa necessariamente que eu treino e resolvo. Eu ensino, né, eu deveria ensinar as pessoas a usarem comunicação para resolver qualquer tipo de problema. E não para resolver um problema específico, para dar check. Comunicação é um amplo repertório que eu vou usar para resolver muitas coisas que possam aparecer. Porque eu vou ensinar as pessoas a fazerem boas perguntas, porque eu vou usar para enxergar onde estão os reais problemas, para endereçar diferentes tipos de demanda. Então, comunicação pode ser usada em muitas questões. Se você for pensar até numa demanda de feedback, que é um tema que está sempre fritando nas empresas, não dá para separar comunicação de feedback. Porque o que normalmente dá errado em feedback é o quê? A forma como eu falo. Exato. Né? Então tem Não é muito comunicação aí o que dentro. eu falo, é como Né? eu falo. Exato. Então, quem olha sobre essa perspectiva mais sistêmica tem mais vantagem, né? Olha a questão, prepara melhor as pessoas, não para resolver um problema objetivo, mas para pensar a empresa de uma forma mais sistêmica. Legal, legal. Vivi, a gente tem aqui um quadro que eu amo, porque é o quadro que a gente chama Sim, Não, Justifique. Hum. Nesse quadro você vai usar aqueles... Estes. Exato. Essas Para a gente plaquinhas. justificar, exato, exato. A ideia é que você responda a pergunta sim, não, e justifique depois o porquê que é um sim ou porquê que é um não, tá? Geralmente são perguntas que são um pouco mais, bem do jeitinho nosso aqui no Além do Escritório, falando além das quatro paredes, então quero que seja bem sincera nas respostas. Tá bem. Tudo bem? Vamos lá. Preparada? Não. Não, Não, beleza. preparada não. Por quê? Porque eu não sei as perguntas. Perfeito. Muito bom, muito bom. Feito o teste. É isso aí. Então, a primeira pergunta é a seguinte: confiança pode ser reconstruída a nível organizacional? Sempre sim. Por quê? Justifica isso. Porque nós somos plásticos, né? A gente aprende todo dia. Então, eu não vou dizer que é fácil, mas sim, é possível. A gente aprende todo dia. E tudo pode ser reconstruído. Tem coisas que dão muito trabalho. Quando dói muito, quando quebra muito, obviamente dá muito trabalho, mas sim, sempre pode ser reconstruído. Mas ela dura mais tempo em ser construída? Em reconstruída, de fato? Quanto mais você machuca, mais tempo para ser reconstruída. Então é assim, quando você falha uma vez, você tende a falar, foi ocasional. Quando você falha a segunda vez, tende a doer um pouco mais. Quando você falha a terceira vez, Já você não vai. tem mais. Sim, e tem uma. Não vou citar a marca, porque não tem necessidade, mas assim, vocês devem lembrar de uma marca que teve um problema no Brasil com uma marca de varejo que teve uma questão com um cachorro dentro da marca.
Você tem uma série de associações de proteção dos animais que olhou essa questão e falou, não está certo, a gente não gosta disso, e essa marca foi muito chamada do tipo, oi, não faz isso com o cachorro dentro da sua marca, a gente não aprova socialmente isso. Então essa marca ficou muito na berlinda. Aí aconteceu um outro evento com essa marca de uma pessoa falecer dentro de uma das lojas. Gente, vamos levar em consideração que lojas de varejo, tudo acontece dentro do varejo, porque são muitas lojas. Então, a gente tem que ter um pouco também de acolhimento com lojas de varejo, porque acontece tudo dentro do varejo num país de 300 milhões de pessoas. Mas aí o varejo decidiu que ela não fecharia essa loja, abriu um guarda-sol para proteger o corpo e segue a vida. Aí a sociedade falou, não é bem assim que a gente entende que se vive. Aí essa loja, aí essa marca de novo ficou com registro na nossa cabeça de que não é assim que se vive. E aí uma terceira vez, essa mesma marca, aí houve uma outra situação grave de uma pessoa perder a vida dentro dessa loja, dessa marca. Aí foi muito sério o que aconteceu, aí ela não perdeu só, aí não foi apenas a nossa confiança que perdeu, aí ela perdeu índices de confiança de mercado, ela perdeu muito dinheiro, ela teve que gerenciar situações por um período muito mais amplo, e aí agora ela faz parte de livros, ela faz parte de podcasts, ela faz parte de tudo como mau exemplo. Lições aprendidas. Então, aí você vai falar assim... melhor estilo Kodak. Entendeu? Então, todo mundo deve lembrar que marca é essa. É uma marca que está fazendo tudo direitinho para recuperar a sua confiança. Está fazendo tudo direitinho. É uma marca que vai recuperar a confiança, porque é uma marca que tem tudo para isso, está. Mas dá trabalho. Dá bastante trabalho. Entende? E pensar todos os pontos de contato com o cliente, pessoas assim, stakeholders internos, com certeza. Exato. Saiu bem. Acho que você saiu bem essa primeira pergunta. Muito bem, muito bem. A nossa segunda é: toda liderança precisa saber comunicar bem? Sim. É um estrondoso sim. Toda liderança, sem exceção, precisa se comunicar bem. Então vale o investimento em aprender a se comunicar bem. E assim, o que é se comunicar bem? Quando você é líder. É se importar com as pessoas, deixar saber que se importa com as pessoas e é se importar com o outro antes de si mesmo, né? Então, saber se comunicar bem tem a ver com a relação, gente. A relação significa que não sou só eu aqui. É conosco, é com o conjunto. Mas o princípio da liderança é um conjunto, gente. Não é um só. Então, comunicação faz parte. Sempre que eu tenho mais de 2 pessoas envolvidas, comunicação faz parte. Legal, legal. Muito bem. Agora vamos para a terceira. Comunicação mal feita pode comprometer uma boa estratégia? Com certeza sim. De novo. E eu fico me perguntando se realmente é uma boa estratégia se não tem uma boa comunicação, né? Tendo a pensar que não. Porque o que não movimenta as pessoas de um ponto A a um ponto B, né? Ou movimenta de uma forma equivocada. Então, comunicação e estratégia são 2 coisas indissociáveis, né? Uma coisa leva a outra, porque o caminho que eu percorro veja, uma estratégia leva as pessoas. Né? Uma estratégia leva as pessoas. Eu preciso levar pessoas nesse lugar. Qual é o meu instrumento para levar alguém para algum lugar? Então não tem uma estratégia, não existe uma boa estratégia sem comunicação. Porque não existe levar alguém sem que você, né? Qual que é o teu instrumento para levar alguém? É comunicação. Não tem como, por sinal. Não tem como. Você pode dar o nome que você quiser, mas o que está ali é comunicação. Então, realmente, se não está com uma boa comunicação, não tem uma boa estratégia, de fato. Exato. Legal, legal. Existe excesso de transparência? Sim, é a nossa quarta. Sim ou não? Sim. Existe excesso de transparência. Mas isso é bom ou ruim? Excesso é ruim, gente. Excesso é ruim. Nem tudo precisa ser dito. O que eu preciso dizer? Aquilo que importa para as pessoas. Que elas precisam para tomada de decisão. Passou daquilo é fofoca. Passou daquilo não precisa mais. Você precisa dizer tudo, você precisa ser absurdamente transparente para quê? Tem coisas que eu posso achar interessante, eu posso ter uma curiosidade sobre a vida de alguém. Eu preciso saber? Não preciso.
Então, não. Então, o que eu preciso dentro da empresa? Eu preciso ser absurdamente transparente. Eu preciso dizer para todo mundo na empresa qual que é o lucro operacional dela? Eu não necessariamente preciso dizer qual que é o lucro operacional da empresa, né? Mas eu preciso dizer para as pessoas, em geral, qual que é a estratégia, para a pessoa saber se ela tem emprego amanhã. Mas qual que é o lucro operacional, necessariamente não precisa. Entende? Com certeza. Eu preciso dar sinais para as pessoas de que ela pode confiar na empresa. Detalhes práticos do que, como. Não. Por quê? Porque isso pode ofender, entre aspas, a minha estratégia. Isso pode comprometer a minha habilidade de negociar alguma coisa, comprometer a minha habilidade, comprometer a minha própria estratégia futura. Então, determinadas coisas eu não preciso dizer. E nem por isso eu estou sacaneando alguém. Né? Agora, tem coisas que eu preciso dizer para ajudar as pessoas a entenderem onde é que eu tô, para onde é que eu vou. E eu vejo de tudo, gente. Eu já vivi empresas que foram muito cautelosas para dar qualquer dado interno. Você faz planejamentos estratégicos de páginas, que assina, né, que a liderança assina cada página da empresa, bem doido, assim. Então, que é um jeito de se comunicar muito cauteloso, muito conservador, que se fala muito pouco. E eu já vivi empresas que, tipo, você dá margem da empresa até para o estagiário. Se você pergunta a minha opinião particular, é que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você não precisa desses extremos. Você precisa dizer para as pessoas, você precisa dar alguns sinais de que vale a pena estar, vale a pena enfrentar alguns perrengues, porque vai dar certo para todo mundo lá na frente. Você precisa dar algo concreto para as pessoas. Mas precisa estar nas duas empresas? Ótimo. Não precisa. Entendi. Legal. Bom, a última e quase sai bem aqui invicta desta parte. Comunicação pode ser diferencial competitivo? Com certeza sim. Com certeza sim. O que eu resolvo fazer ou não fazer, falar ou não falar para o meu negócio, é sempre um diferencial. E eu acho que a gente tem um caso famoso, que eu acho que é um bom exemplo concreto, que é Whole Foods, nos Estados Unidos. Eles, em algum momento, quando eles resolveram, né, abrir, tomar decisão de ampliar as operações e como isso foi feito, eles tomaram a decisão de falar internamente como isso aconteceria, e a forma como foi comunicado foi uma estratégia bastante bem definida. Arriscada, mas bastante bem definida. Então isso fez diferença na forma como eles seguiram adiante. Muitas vezes a forma como eu comunico realmente faz totalmente a diferença. Exato. Porque é o que faz que as pessoas sejam persuadidas de fato a acionar. Porque uma ideia sem ação, ou um plano sem ação é a mesma coisa que nada, né? E assim, Karen, se a gente for ver assim, muito com sangue frio, o que é o mercado financeiro? É pura especulação, é pura comunicação. Com certeza. E daí sai muita grana, de fato. O que é aquilo a não ser uma estratégia de comunicação? Né? Quem tem... não vejo diferente disso. Com certeza. Então quem tem mais sangue frio faz mais dinheiro do que quem tem menos. Com certeza. E Vivi, já para a gente ir fechando o nosso papo, eu gostaria que você desse algumas dicas, tá? Para as pessoas que nos estão escutando. Bom, então, as organizações vão começar no fechamento do ano, vão começar no último trimestre. A verdade, acho que a gente está perto desse último trimestre. Muitos correm para fechar orçamentos, correm para fazer atividades que não fizeram. O que tu recomendas que, em termos de comunicação, tanto o RH, o líder de RH, o líder das empresas, o CEO, estão fazendo em termos de comunicação para este último trimestre? Para fechar o ano com chave de ouro. Olha, em termos de comunicação, especialmente quem está chegando ao final do ano e coincide, né, ano fiscal com ano calendário, eu acho que a gente já chega no momento que é preciso dar clareza onde chegamos, do tipo, cumprimos o nosso combinado? Né? Porque eu acho que as pessoas precisam ter clareza de onde estamos. Aquilo que a gente fez, o que a gente combinou fazer, o nosso esforço valeu a pena? Nós chegamos onde nós tínhamos que chegar? O que nós aprendemos? O que foi legal e por quê? O que não foi legal, o que a gente não faria de novo? E o que deu certo precisa celebrar. As pessoas precisam de uma clara seta de para onde ir.
Porque essa coisa de ficar meio perdido, do tipo, deu certo, não deu certo, isso não ajuda as pessoas a caminharem melhor. Então, tão importante quanto dizer o que não fazer, é dizer o que fazer. Então, quando alguém acerta, quando alguém faz bem, a gente precisa celebrar isso direito. Por quê? Porque a pessoa acerta o passo, ela entende que aquilo tem valor e ela consegue se organizar em torno daquilo. Às vezes a gente investe tanto tempo dando feedback de melhoria para as pessoas e assim, a gente meio que fala, não faz. Poxa, o caminho do não fazer, do tipo, não faz isso, você fala pra pessoa do tipo, tem 10 mil pontos no mundo, isso você não faz. E? E aí, eu faço o quê? Em vez de você, às vezes as pessoas estão acertando tanto, porra, olha pra pessoa e fala assim, isso aqui é bom por isso, olha que legal, por que que eu gosto disso? Por que que você acertou aqui? É mais fácil pra pessoa partir e melhorar do que ela acerta, do que você dizer onde ela erra. Então, ser apreciativo, né, no feedback, no que as pessoas fazem no dia a dia, acelera demais o aprendizado das pessoas. Esse é um bom lugar para estar. Está muito no final do ano, é difícil você corrigir grandes coisas daqui para frente. Agora é acertar passo e continuar, dar foco para as pessoas, sabe? De fechar pequenos gaps, de chegar onde tem que chegar. Eu não acho que a gente está num lugar de começar grandes coisas agora, porque você tem pouco tempo para fazer dar certo. Acho que agora é escolher poucas coisas, fazer bem poucas coisas para dar mais chance de sucesso. Acho que é o caminho mais simples, mais curto, tem mais chance de resultado em poucos períodos de tempo. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, a conversa com a Viviane deixou claro que comunicação ela não é só sobre dizer as coisas certas, o que as pessoas precisam escutar, é sobre construir clareza, vínculo, direção, seja na sala da diretoria ou na mesa mesmo do conselho, ou até no dia a dia no café, com teu parceiro do lado, tá? A forma como uma empresa se comunica define muito mais que só uma imagem, tá? Ela define seu futuro, tá? A essência. Então, se este episódio te fez pensar em como a sua organização pode, de alguma forma, melhorar esses fluxos de comunicação que existem internamente, compartilha lá com o coleguinha, com teu líder, com a pessoa que realmente precisa escutar, tá? E aproveita e lá e siga a gente no Spotify, no LinkedIn, no Instagram. E bom, pessoal, é tudo por hoje. Até mais. Até, adorei estar com você. Obrigada, Vivi. Joia.